Boa tarde a todos. Tomar uma aguinha aqui, deixa eu pôr meu rostinho bonito para vocês aí, para vocês verem que sou eu, né? Tomar uma água. Dando continuidade aí ao nosso resumo da Ana Cooling, tá, pessoal? Então a gente aí já tá quase num terço do livro aí, estamos evoluindo bem, tá? Isso é muito bom. Deixa eu ver onde a gente tá aqui. Ó, a gente andou bastante já. Andamos bastante. Já estamos aqui, ó, tá bom? É praticamente um terço do livro mesmo, tá? Então estamos evoluindo bem aí, tá? Que tá rodando legal aí os nossos slides, tá? Então vamos dar continuidade. Não esquecer, pessoal, de curtir o vídeo, não esquecer de compartilhar o vídeo. Lá no cantinho superior tem um apoio ali para quem quiser apoiar o canal, fica à vontade, tá, pessoal? Então a gente sempre reverte isso em material para o canal, seja livro, seja equipamento, seja o que for, para trazer coisas aí para vocês. Pessoal, se você tem algum livro interessante, entra lá no Telegram, manda pra gente o livro pra gente dar uma olhada, aí eu leio o livro, aí se gostar a gente grava o resumo aqui para vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de compartilhar e cliquem no link do Telegram na descrição e entra lá para bater um papo com a gente. Então, dando continuidade, a gente vai falar dos 5 conceitos que são o cerne do VPA, tá? Quais são esses 5 conceitos? A gente vai falar da acumulação. A acumulação ela pode ser uma acumulação tradicional que é em fundo, ou ela pode ser uma reacumulação para que o movimento continue de alta, tá? A distribuição, que ela pode ser feita em topo, que é a clássica, e você pode ter uma redistribuição, que ela pode ser intermediária para que o movimento continue caindo, tá? O teste nada mais é de que quando eu tenho essas regiões, eu tenho testes, as fronteiras, que são os rompimentos falsos dessas fronteiras, são os testes, né? Tem o clímax de venda e o clímax de compra, que são o quê? Quando acontece uma acumulação, uma distribuição, a gente vai ver, muitas vezes, antes da gente fazer esse movimento, a gente tem alguns testes com clímax, que a gente chama de spring, por exemplo, ou no caso de uma distribuição, a gente chama até de UTAD, que ele faz um movimentinho assim, ó, tá? E a gente tem até a compra climática aqui e a venda climática aqui, que a gente já viu também o Wyckoff, que ainda não viu isso, assiste o resumo do Wyckoff, que é bem interessante, tá? Vocês vão aprender todos esses conceitos aqui bem mais detalhados. Então, para a gente entender a prática dos especialistas, o investidor deve aprender e pensar como especialistas, né? Como os traders especialistas fazem, né? Que eles querem vender os estoques deles no varejo e quando eles vaziam suas prateleiras e seu estoque, eles procuram empregar seus lucros para comprar mais mercadorias a preços de atacado. Então, eles querem vender sempre aqui na questão do varejo e querem sempre comprar aqui no atacado. Então, é isso que a gente tem que aprender a enxergar e aprender a movimentar o preço assim como eles estão fazendo, tá? Então, a gente tem que lembrar sempre que no princípio do VPA número 2, que o mercado sempre leva tempo para transformar de maneira dramática. Isso também é confirmado na segunda lei de causa e efeito. Então, a gente tem que sempre olhar esse princípio número 2, que é o princípio de que o mercado tende a sempre se transformar de maneira dramática. Então, alguns mercados podem levar dias, semanas ou meses para fazer esse movimento, antes de estarem prontos para mudar drasticamente. Antes de estar pronto, para mudar drasticamente de movimento. Enquanto outros mercados pode acontecer isso em dias. Você pode ter uma ação que em alguns dias ela já faz isso aqui, e você pode ter ação que ela pode ficar aqui por meses, tá? Até que ela faça um movimento de reversão, tá? Isso bem normal. Então vamos começar a falar das fases, tá? Então na fase de acumulação, tá? A gente tem aqui a fase de acumulação. Deixa eu só jogar aqui para o canto, questão da apresentação, que ela fica aqui na minha lateral, para me atrapalhar. Nada mais é do que esse resuminho aqui. E as anotações que eu tenho, tá? Então vamos lá. Então antes, na fase de acumulação, antes que os insiders possam começar a fazer qualquer coisa, eles precisam ter certeza de que tem estoque ou estoque suficiente para atender a demanda que eles querem. Então pensa nisso como um atacadista prestes a lançar uma campanha publicitária. Vamos supor que eu tenho um mercado.
Aí eu vou lançar uma campanha publicitária onde eu vou vender Nescau a R$ 1. Só que eu preciso ter estoque suficiente de Nescau a R$ 1 para vender Nescau a R$ 1. Então eu preciso acumular muito, eu preciso comprar muito estoque de Nescau para quando eu subir, para quando eu for fazer essa venda no varejo, quando eu fizer essa publicidade, eu vou ter estoque suficiente para consumir essa demanda aqui que vai ter de compra de Nescau. É a mesma coisa, eu preciso acumular muito uma ação a R$ 10 aqui, para quando eu fizer uma promoção dela a R$ 12, o mercado que vai me comprar R$ 12 tem que consumir todo esse estoque que eu acumulei aqui embaixo. Então, a última coisa que o player quer é que falte estoque. Por quê? Se ele não comprou o suficiente, o movimento chega aqui e ele percebe que ele não tem o suficiente, o que acontece? O mercado vai tentar comprar mais caro. E ele vai ficar de fora, porque ele já vendeu todo o estoque dele, ele não vai ter chance de acumular de novo. Tá? Então, é tudo sobre oferta e demanda. Eles podem criar campanha, mas precisam de oferta para suprir essa demanda. Então, eles podem criar a qualquer momento uma tendência, mas eles precisam ter comprado o suficiente para ir despejando em cima dessa demanda que vai tendo no caminho. Né? Então, como eles enchem seu estoque para criar a campanha, é exatamente o que se trata da fase de acumulação. Da fase de acumulação nada mais é do que um atacadista, do que o mercado fazendo a compra na fábrica, fazendo compra com seus fornecedores, enchendo o seu estoque para depois vender para o pessoal do varejo. Tá? Então nada mais é do que essa campanha. Então, para que um armazém de mercadorias encha, pode demorar várias e várias cargas de caminhões para preencher. E ainda mais quando ao mesmo tempo a gente tem mercadoria saindo desses armazéns. Então o que acontece? Muitas vezes naquela fase de acumulação, o player está comprando e vendendo, comprando e vendendo. Para quê? Para manter o preço nessa região. Porque ele não quer que o preço sobe até que ele compre tudo. Então ele não vai, mesmo que ele precisa comprar, por exemplo, 1 milhão de ações, ele vai comprar 200 mil, vende 100 mil. Compra 200, vende 100. Compra 200, vende 100. E ele vai ficar aqui dentro. Até que ele chega aqui, 1 milhão de ações que ele queria comprar. Aí quando subir, ele vai vender 100, vai deixar subir, vai vendendo 200, 200, 200, 200, até que o estoque dele acabe. E que ele veja que o mercado já não tem mais fôlego para ir. Aí ele puxa para baixo de novo e começa. Compra 200, vende 100. Compra 200, vende 100. Compra 200, vende 100. E assim vai indo eternamente. Então, como que eles incentivam todos a vender? Tá? É muito simples, né? E a gente chama de mídia noticiosa. Então, muitas vezes a gente vê eles manipulam comunicados da imprensa, matérias, propagandas, análise, desastres naturais, entre outros. Por exemplo, China proíbe importação de carne e aves. Até que a notícia seja confirmada, o mercado já caiu 5, 6%. Isso que caiu 5, 6%, o player já está acumulando. Ele já está fazendo o acúmulo dele ali. Então, os insiders aproveitam que a mídia necessita ativamente de notícia todos os dias e cria essas notícias e alimentam a mídia com essas notícias de forma a ajudar na própria operação. Então, quantas vezes a gente não tem investigação sobre empíricos, investigação sobre portais, jornais, que mandam e publicam notícias que não têm relação nenhuma, simplesmente para mexer no mercado. E dessa forma eles mexem no mercado, você compra ou vende achando que aquela notícia é verdadeira, e na verdade aquela notícia está sendo só para manipular você, para poder acumular ou distribuir em cima de você. Tá? Então a palavra campanha é apropriada quando a gente fala de acumulação. A campanha de acumular é como uma campanha de marketing, uma campanha militar. Então os insiders planejam cada fase com precisão, sem deixar nada ao acaso. Então cada fase é planejada e executada usando a mídia para acionar a venda. Então, eles forçam a mídia para que você venda, para que eles possam comprar. Então, como que se dá uma fase de acumulação na prática? É mais ou menos assim. Então eles começam a lançar notícias que é percebido como ruim para o ativo ou para o mercado. Aí os insiders aproveitam a oportunidade para movimentar o mercado mais rapidamente. Então, por exemplo, o insider vem e faz uma barra de venda muito forte e ativa um pânico de venda, ativa vendas em cascata, stops em cascata da ação, do índice. A gente já viu isso várias vezes. Então, muitas vezes o mercado está ali, aí ele faz uma barrona elefante. E o mercado todo vem vendendo junto com essa barra.
Então é isso que ele quer. À medida que se inicia sua fase de acumulação, ele começa a comprar esse volume de venda que veio atrás dessa venda que ele fez. Ele solta uma notícia, faz uma barra de venda no mercado, o mercado todo acha que a notícia é ruim e que isso pode prejudicar e vende junto com ele. Só que quando os outros já estão vendendo, ele já está comprando o estoque de todo mundo que está vendendo. Ele começa a comprar o estoque a preços mais baixos possíveis, né, a preço de atacado, o que ele quiser, então tudo que ele quiser. Então os mercados então se acalmam, a notícia é absorvida, o mercado se acalma, então você tem um movimento de queda, o mercado se acalma antes de começar a subir, né? Então antes de começar a subir, o que é grande parte do resultado da compra de insiders. Quando a notícia é absorvida, antes de começar a subir, o mercado já acumulou nessa região, tá? Então, cada mercado, cada movimento é ajustado cuidadosamente, planejado com volatilidade suficiente para assustar quem quer vender. Então, assustar o cara que está comprado quando faz uma barra de venda. Segundo, a compra por parte dos insiders pode empurrar os preços de volta para cima de forma rápida demais. Por isso, eles tomam muito cuidado para garantir que o estoque seja comprado em volumes gerenciáveis. Então, ele não pode também comprar tudo de uma vez, porque se ele força uma queda e ele compra tudo de uma vez, ele volta para volumes aqui em cima. Então, muitas vezes isso acontece, a gente verifica que o mercado, a gente fala que teve uma rejeição muito grande de preço nessa região de fundo, tá? Então, isso pode acontecer. Então, o que acontece a seguir é que qualquer um que sobreviveu à primeira onda de venda está aliviado, porque o cara não vendeu naquela primeira onda, acreditando que o mercado vai se recuperar e ele se mantém na posição. Após um período de calma, mais notícias chegam. Então, a gente costuma ver muito assim, chega uma notícia ruim, mercado acalma. Chega uma notícia ruim, mercado acalma. Chega uma notícia ruim, mercado acalma. E assim sucessivamente, até que esse player compre tudo que ele quer comprar nessa região, vendendo um pouquinho nessa região para fazer caixa e recomprar nessa região de fundo, tá? E ele vai repetindo esse movimento. Essa ação de preço, então, é repetida várias vezes. Cada vez que os insiders acumulam mais e mais estoque para o seu depósito, até que, finalmente, eles não tenham mais... os últimos detentores, os últimos compradores, percebem que já não conseguem mais segurar, se entregam, vende as ações para eles, e a gente vai entender como isso aqui aparece no gráfico, tá? Então, a gente vai ver como que esse movimento aparece no gráfico, tá? Então, a fase de acumulação, quando a gente tem a campanha, ó, então a campanha começa aqui, ó, a campanha de venda. Então, joga o preço para baixo. Alto volume de absorção, ó, absorvendo essa venda aqui, ó, absorvendo a venda. Aí ele joga para baixo, compra, o preço vai em cima. Joga para baixo, compra, o preço vai em cima. Joga para baixo, compra, o preço vai em cima. Joga para baixo, compra. Aí o preço vai e rompe, porque eu já não tenho mais demanda para vender essa região de preço. Então, quando o estoque está full, o mercado volta a subir novamente. Então, ainda na fase de acumulação, uma vez que a campanha tenha começado, a ação do preço sugere esse padrão típico, onde o mercado é repetidamente movido para cima e para baixo. Esse padrão de serra, que chama, né, de serrote, é essencial para chacoalhar os vendedores para fora do mercado, para tirar todo mundo que quer vender. Por quê? Pensa que ele vem num movimento de queda, ele está comprando nessa região, ele tem que ter certeza que ninguém mais quer vender. Porque se ele tentar iniciar uma campanha e entrar uma venda forte aqui em cima dele, ele vai ter que estopar. Então, alguns detentores vão se recusar a vender, apesar dessa ação constante, mas acabam desistindo após de várias falsas primaveras ou rompimentos, que a gente chama, né, que é o spring. Então, geralmente, o ponto em que a campanha está quase terminada, os insiders estão se preparando para levar o mercado com os armazéns totalmente abastecidos. Essa campanha, então, vem por um fim, né? E, então, tudo acabou a campanha, até a próxima campanha que ele começar a fazer de novo a próxima campanha. Isso é repetido várias vezes, em todos os prazos, em todos os mercados. Eu posso ter um player fazendo isso nos 5 minutos, ao mesmo tempo, isso aqui pode ser um fundo dos 15, que pode ser, por exemplo, às vezes o topo de um mercado de 120 minutos. Então, eu posso ter vários players ali trabalhando da mesma forma por motivos diferentes, tá? Então, basta a gente reconhecer a ação do preço e volume associado pelo que ele é dentro daquela região,
que é essa informação privilegiada, né, que manipula o mercado em preparação para um alto preço. Então, assim, aqui está um pouco ruim essa tradução. Então, se a gente conseguir reconhecer essa ação do preço e volume, então a gente vai ter essa informação privilegiada da manipulação de mercado e vai estar preparado para uma alta no preço. A gente vai estar preparado para pegar esse movimento no preço. Então eu posto isso muito no canal do Telegram lá, ó, aqui tem um Spring, ó, comprei no Spring, e assim vai, tá, pessoal? Deixa eu dar um gole d'água aqui que a garganta tá seca. E agora a gente vai começar a falar da distribuição, tá, pessoal? Vamos começar a falar um pouquinho da distribuição. Então, a fase de distribuição é exatamente o oposto da fase de acumulação. Então, pensa que o insider, ele tá com estoque, ele tá ele tá na fase de acumulação, ele estava enchendo o seu estoque. Agora, ele precisa, depois que a campanha foi feita, ele precisa vender, né? Quando a gente explicar o teste já vai ficar melhor, mas a gente está com o armazém completo, e os insiders agora precisam começar a elevar o preço. Então, se eu já fiz a acumulação, os insiders vão levantar o preço, e aqui eles vão começar a vender, porque eles precisam encorajar os players a comprar. Então, o mercado começa a subir, tá? O player que está de fora começa a comprar porque ele está de fora, começa a puxar o preço mais para cima, e os insiders começam a vender essas ações para esses players mais nervosos, né? Que estão nervosos a voltar ao mercado. Então essa é uma razão pelas quais os insiders não se atrevem a assustar todo mundo. Então ele também não pode, nesse movimento, fazer um movimento de queda muito forte a ponto de ninguém mais querer comprar essa ação. Então tem que cair o suficiente para quando o movimento voltar, o player fala assim, ah, não, tá voltando, eu vou entrar aqui na pegar essa volta da ação. Então, porque senão, se eles fizerem isso, eles vão matar a galinha dos ovos de ouro. Então, se ele fizer uma queda muito forte, a ponto que ninguém queira comprar essa ação, essa região, ninguém queira negociar, eles não vão conseguir acumular, e caso eles conseguirem acumular, eles não vão conseguir vender. Né? Então, o principal condutor emocional, né, que é para sacudir as árvores na fase de acumulação, foi o medo. Então, eles causaram medo, medo de uma perda, né, para sacudir e tirar os compradores ali. O principal drive usado na distribuição também é o medo, mas é o medo de perder um bom negócio, é o medo de ficar de fora, né? Então o momento aqui é crítico, já que os insiders sabem que a maioria dos investidores e especuladores está nervosa e gostaria de esperar pelo maior número possível de sinais confirmatórios antes de entrar no mercado. Então os players ficam esperando a confirmação lá, vários sinais para entrar comprado, né? Temendo que eles percam uma grande alta. Então eles ficam lá de olho porque eles não querem perder um movimento de alta. Então, mas os insiders já acumularam aqui embaixo. Eles vão dar sinais de que esse mercado vai subir para que os players voltem a comprar e para que eles possam vender para esses players lá em cima. Então essa é a razão pela qual a maioria dos traders investidores compra topo e vende fundo. Porque o mercado faz você entender que vai continuar subindo para você comprar e cai. O mercado faz entender para você que vai continuar caindo e sobe. Então, é de proposital esse movimento do mercado de tentar te enganar. Então, no topo de uma tendência de alta, traders e investidores que viram o mercado subir devagarzinho, depois ganhar impulso, né, antes de subir rápido. Esse é um movimento que eles compram, com medo de perder qualquer lucro rápido. Então, com medo de perder aquele movimentinho de alta. Só que eles deveriam ter comprado aqui embaixo. Não está comprando aqui para tentar pegar mais um movimento. Então é isso que a gente vai tentar evitar, entrar nessas operações atrasadas, né? Então esse é precisamente o ponto que os insiders estão preparando para pausar e reverter. Então aqui a esperança de recuperação é instaurada. Então como que eles fazem isso, né? Eles começam a lançar notícias positivas. Então começa a lançar notícia boa da empresa, notícia fake, paga notícia de jornal, paga notícia de revista para a empresa, para que venha notícias boas, para que a gente tenha uma recuperação dessa esperança, né? Aí eles vão lá e destroem essa esperança de novo, recupera essa esperança, destrói a esperança, recupera a esperança e vão trabalhando assim no mercado. Então é assim que os insiders manipulam o medo do trader, medo de perder dinheiro comprado ou medo de ficar de fora no papel subindo, né? Então, peraí.
Então, eles manipulam o mercado dessa forma, né? Mas eles não manipulam o mercado em si, mas eles manipulam as emoções dos traders, que são que manipulam o mercado. Então, qual é o padrão típico da nossa fase de distribuição? E como que a gente vai gerenciar isso? Opa, fechei ele. Pera aí. Deixa eu pegar aqui um point fix, tá? Então, primeiro o mercado rompe a partir do final da fase de acumulação. Então, a gente tem a fase final de acumulação, o mercado rompe movimentando-se para cima, tá? De forma constante, com volume médio, sem pressa, já que os insiders compraram preço de atacado e agora querem maximizar os lucros. Então, eles não têm pressa para subir. Eles vão subir na forma que eles conseguirem subir para que isso seja cada vez mais alto, o topo cada vez mais alto, o topo da tendência, com preço para cima, o mais alto para cima possível, se afastando da fase de acumulação e agora acompanhado de história de boas notícias. Aí começa boas notícias, jornal Boa Notícia, revista, Jornal Nacional, bolsa em topo histórico, não sei o que, papá, e assim vai acompanhando as boas notícias após a gente ter aquela notícia ruim de ter a queda das ações, tá? Então o mercado continua a subir levemente no início, com pequenos puxões, então a gente vai tendo pequenos pullbacks, nada muito assustador. Aos poucos o mercado ganha velocidade, então normalmente a gente vê aquela tendênciazinha que ela vai ganhando velocidade, à medida que o ímpeto de alta ganha ritmo, até que a área de preço seja alcançada. Que área de preços? Do player que acumulou aqui, vamos supor que ele acumulou aqui ação a 30, ele fala, quando chegar em 50, para mim é onde eu quero, eu vou começar a vender aqui nos 50, então ele faz essa análise. E esse ponto, que é a fase de distribuição, começa sério, com os insiders se preparando para vender para todos os players aqui, à medida que os traders e investidores ansiosos entram na ação, com medo de perder o que? Uma continuidade do movimento de alta, achando que isso aqui vai ter um movimento de alta posterior. O fluxo de boas notícias agora é constante e abrangente, à medida que o mercado continua a subir. Então, o mercado subindo, notícia positiva, mercado subindo, notícia positiva, tá? Os insiders agora é uma oferta voluntária de vítimas para quem eles querem vender, né, alegremente em números cada vez maiores. Então, eles já têm um monte de gente comprando e começa a vender, mas sem vender com muita força, porque ele não pode assustar ainda os players, né? Então são negociados em uma faixa estreita, sugando os compradores a cada mergulho. Então faz o mergulho, suga os compradores, faz o mergulho, suga os compradores, faz o mergulho, suga os compradores. Então normalmente às vezes até vai fazendo um canalzinho assim, e vai sugando todos os compradores aqui e vai vendendo o que ele comprou aqui embaixo, na fase aqui embaixo, tá? Finalmente o armazém está vazio e a campanha chega ao fim. Aí então depois finalmente o armazém fica vazio e a campanha chega ao fim. Então eu tenho a campanha inicia, aí chega no momento onde ele quer vender, onde ele vende sem assustar os players, joga para cima para os players comprar de novo, vende aqui, vende aqui. Vende aqui, vende aqui. Quando a campanha acaba, que ele faz a quebra e vem assustar os compradores de novo, para quem ainda está comprado começar a vender e ele começar a comprar de novo, tá? Então, primeiro ele tem que garantir que ele tem estoque suficiente para começar essa campanha. Em seguida, a gente vai aumentar o marketing e exagerar nas mensagens, né? Talvez usando celebridades, depoimentos, relações públicas, mídia, na verdade, qualquer coisa para passar a mensagem de que a empresa é boa e que as ações vão subir. Esse ciclo de acumulação e distribuição, então, é repetido indefinidamente em todos os períodos de tempo. Alguns podem ser movimentos importantes, outros menores, mas acontecem todos os dias em todos os mercados, tá, pessoal? É importante, isso sempre vai ter, tá? E no próximo vídeo a gente vai começar a falar do teste. Agora eu vou dar um tempinho que a minha voz já tá acabando, ok? Obrigado a todos, não esqueçam de curtir o vídeo, um abraço e até a próxima.